Boa tarde, queridos amigos. Bem-vindos a mais uma reunião pública dos nossos sábados aqui na nossa casa, na UMEP. Hoje o nosso tema é Amigo da Guarda, com a nossa querida Neuza. Vou ler aqui uma palavrinha do nosso livro Sinal Verde. O título é sobre saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. E assim, amados amigos, vamos esquecer os nossos problemas, deixar um pouquinho de fora, vamos relaxar um pouquinho aqui na cadeira. Vamos pensar nos nossos entes queridos que estão em casa, pedir aos nossos amigos da guarda que aqui estejam conosco, fazendo com que tenhamos a melhor compreensão da palavra que aqui nos for exposta. Pedimos pelos nomes que aqui foram colocados, pelos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, que todos sejam abençoados com a luz divina do nosso irmão amado Jesus. Fica conosco neste momento de entendimento, conhecimento e de puro prazer que é estar contigo, irmão Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. A Flávia me perguntou o tema e eu que falei amigo da guarda, gente. Mas acabou que na hora que escreveu, eu escrevi anjo da guarda. Bom, mas de qualquer forma, nós estamos falando do mesmo espírito, né? Vamos então iniciar o nosso estudo. Deus criou-nos simples e ignorantes, mas não nos deixou a esmo, sem proteção, sem planejamento e sem finalidade. Aqui a gente já começa analisando que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ao criar, nos criar, né, como diz, simples e ignorantes, mas Ele não, eu vou criar e vou deixar aí, e eles que se virem. Não é isso, né? Nós estamos aqui amparados pela espiritualidade, amparados pelo amigo Jesus, amparados por Deus e pelo nosso anjo da guarda. Tem uma história que fala sobre a mãe, né? Que a criança, quando nasce, pergunta, a historinha conta, aí no final a criança pergunta, mas como que eu vou saber quem é meu anjo da guarda? Aí o anjo responde, é um que você vai chamar de mãe. Então, a gente sabe que o amor sublime, o maior amor que nós podemos ter, terreno, é o amor de mãe. Não tem nada maior do que um amor de mãe. Mas, aqui nós estamos falando do planejamento de Deus. Então, Ele jamais nos deixa sozinhos. Jamais. Muitas vezes a gente faz um monte de pedido, não entende algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, e aí a gente fala, meu Deus, cadê você? Cadê Deus nessa hora? Né? E a gente não percebe que a gente está sendo amparado,
que nada acontece sem a sua permissão. E que se aquilo que está acontecendo conosco não é tão bom assim, é porque nós temos que passar por isso. E aí é a hora da gente perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Seguindo, Deus não nos atende pessoalmente, conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e de seus mensageiros. O que esse trecho nos traz? Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus que é a nossa vontade. Mas como Jesus nos trouxe no Pai Nosso, é que seja feita a tua vontade, né? Então, nem sempre essas vontades coincidem. E aí a gente se revolta. Poxa, mas eu peço tanto isso a Deus e não consigo. Aí lá na frente, a gente vai entender por que a gente não conseguiu. Porque tinha um motivo X, um motivo Y, que a gente precisava de passar naquele período e que agora nós estamos entendendo. Eu confesso a vocês que eu nasci num lar católico, mas me tornei espírita com 20 e poucos anos. Hoje eu estou com 60. Então, muita coisa eu não entendia. Muita coisa eu não aceitava. A minha tia, inclusive, ela tinha um lema que ela falava assim: Neuza, você não é que você é pavio curto, você nem tem pavio, né? Porque era tudo. Agora não. Agora calma. Vamos usar os cabelos brancos para alguma coisa, né? Tem que servir para alguma coisa, gente. A terceira idade tem que servir para alguma coisa. Porque dizem que a melhor idade é essa, eu não sei aonde, né? Mas tem que servir para alguma coisa. E eu acho que serve para isso, para te dar mais paciência, mais tolerância. Às vezes eu brinco, não é que eu não tenho paciência, as pessoas que gostam de me irritar, né, Flávia? Então, mas é isso, é a gente parar para pensar. E pensar principalmente no seguinte: eu vou comprar, entre aspas, uma briga, uma discussão, uma opinião. Isso vai me servir de quê? Isso vai ser bom para mim em quê? Isso vai ser útil para mim por quê? Se todas essas respostas forem negativas, vai na paz. Porque a minha paz vale muito mais do que qualquer discussão. Então, se eu tiver que concordar, eu concordo. Só para não discutir. Né? E aí, aqui, quando ele diz que, conforme os nossos caprichos, que Deus não nos atende pessoalmente conforme os nossos caprichos, são essas coisas que muitas vezes a gente pede. Um outro detalhe importante. Muitas vezes, nas nossas orações, a gente pede e pede e pede, mas a gente não cala o coração para escutar a resposta. A resposta vem, sempre vem, mas nós estamos tão eufóricos que a gente não escuta, porque a resposta de Deus, ela vem através do nosso coração. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então a resposta vem por ali, vem pelo nosso coração, vem pela nossa consciência. Mas muitas vezes a gente não se dá conta disso. Ninguém está desamparado. Nunca, nunca, nunca. Vocês viram? Eu falei agora de um jeito que me fez lembrar um filme. Eu não sei o nome do ator, mas vocês viram um filme que é um ator negro, grande, e que ele separa da esposa e o menininho fica com ele, e ele tem que vender uns aparelhos, né? Aí ele fala isso com o filho: você nunca, 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 nunca deixe que ninguém fale que você não pode. Aí ele falou nunca, 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 todas as vezes que até lembrei disso agora. Ninguém está desamparado. Nunca, nunca, nunca.
anjos da guarda são os anjos que, segundo as crenças cristãs, Deus envia ao nosso nascimento para nos proteger durante toda a nossa vida. Argumenta-se que a Bíblia sustenta, em algumas ocasiões, a crença do anjo da guarda. E nós trouxemos aqui um pedacinho de Êxodo, no capítulo 23, versículo 20. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Então, lá no Antigo Testamento, já tem isso de que nós temos um anjo protetor e que vai nos conduzir aonde Deus preparou para a gente, o caminho que Deus nos preparou. Aí nós entramos no Livro dos Espíritos, vamos ver o que Kardec fala disso tudo, né? Na questão 489, Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta: há. O irmão espiritual a quem chamais o bom espírito, ou o bom gênio, ou o anjo da guarda, ou o guia espiritual, o nome que a gente quiser dar, mas existe, né? Na questão seguinte, na 490, Kardec vai além. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Não é que, depois a gente vai seguindo as outras questões, a gente vai entendendo. Não é que seja, por exemplo, o meu anjo da guarda é Dr. Bezerra de Menezes. Ou, não é isso. Mas ele é um espírito mais desenvolvido do que eu. Ele já está num degrau acima do meu. Por isso ele tem como me orientar. É como a gente, né? Quando você pega as mães, vou voltar lá nas mães. Quando os seus bebês nascem, que começam a andar, que começam a comer, que começam a engatear, a mãe está ali. Ampara aqui, ampara ali, para não cair, não é isso? Então, por quê? Porque a mãe já tem uma vivência e está protegendo a sua cria ali, o seu bebê. Assim somos nós. O nosso anjo da guarda não quer dizer que ele é um mega superpower, mas ele é mais desenvolvido do que nós. Quem tem grandes missões, como Chico, como Joana de Ângeles, Divaldo, tem espíritos, sim, mais elevados, é claro, porque eles têm uma missão muito grande para cumprir. São livros para escrever, são seminários, são palestras. Então, eles têm um ensinamento para trazer para a gente. Isso faz com que esse espírito seja bem mais elevado. Mas isso não quer dizer, então o meu espírito é inferior? Não. O meu guia protetor é inferior? Não. Ele é mais elevado do que o momento em que você está agora. O degrau que nós estamos, o caminho que nós estamos, o nosso guia protetor é mais elevado. Na questão 491, Kardec pergunta qual a missão do espírito protetor. Resposta: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Essa resposta ela é bem interessante, porque a gente percebe que a resposta que os espíritos dão para Kardec é uma resposta muito material, vamos assim dizer, palpável, para que a gente possa entender, considerando que esse livro foi escrito em 1857, né? Então, o que ele diz? É de um pai, a mãe, que está aqui, como eu falei, tomando conta para o bebê não cair, para não machucar, para não bater o dentinho, para essas coisas, né? E levando sempre para a senda do bem. Isso é muito importante, porque quando nós chegamos
chegarmos no mundo espiritual, nós sabemos que eu não me recordo a questão que nós seremos perguntados: o que fizeste dos filhos que te dei para cuidar, né? E muitas vezes a gente não vai saber dizer, ou vai ter boas notícias. E aí, isso é muito importante, porque o nosso mentor espiritual, ele também tem essa responsabilidade de nos guiar, de nos auxiliar, de dar conselho, de consolar. A gente sempre escuta? Não. Por quê? Vem do livre-arbítrio, né? Se a gente não tivesse um livre-arbítrio, tivesse que obedecer, seria tudo tão bom, né? Mas a gente tem. E aí, às vezes, a gente pega o atalho. Na questão 492, Kardec pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Aí nós estamos indo lá no Antigo Testamento, em Êxodo, né? Desde o nascimento até a morte. Só que agora Kardec vai além. E muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, o meu anjo da guarda, o meu mentor, ele já sabia qual era o contrato que eu teria que assinar lá no plano espiritual, que eu assinei e que eu chego aqui com o véu do esquecimento. Mas ele sabe. E aí ele chega aqui, ele tenta me induzir. Aí a gente já tem aquelas intuições, né? Todo mundo tem. Não precisa ser médium ostensivo para ter intuições, para pensar, falar assim: e hoje eu acordei com uma ideia. Sim, de onde veio essa ideia, né? Então, muitas vezes, a gente não percebe que o nosso mentor já veio conosco, está conosco e continuará conosco. Por quê? Porque foi designado a ele cuidar da gente. Mas a gente muitas vezes não obedece, né? E como diz aqui, mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, nós estamos aqui 80, 90, 100 anos. É um dia. São horas em proporção ao que a gente vai viver na espiritualidade. Na questão 495, Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar de rebelde aos conselhos? Isso, para nós, pai, mãe, isso é muito comum a gente fazer, não no sentido de abandonar, mas no sentido assim: meu filho repetiu o ano uma vez, aí botei de novo, repetiu a segunda vez, aí botei de novo, repetiu a terceira vez, pronto, não está mais para estudar. Ele não quer estudar. Estudo não é para ele, vai trabalhar. Então a gente tem umas reações assim, radicais, né? Mas o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, não. Olha a resposta que os espíritos dão para Kardec: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. O que ele disse aqui a Kardec? Que a nossa teimosia, o nosso livre-arbítrio faz com que o nosso mentor deixe a gente fazer o que a gente achar que deve. Ele não vai evitar que a gente faça. Ele vai nos induzir a fazer o bem. Ele vai tentar nos guiar para o caminho certo, mas ele não vai proibir, né?
Aí ele se afasta, tipo assim, é isso que você quer? Então faz. Qualquer coisa eu estou aqui. Sabe aquela velha frase de mãe também? Vai, voa. Qualquer coisa eu estou aqui, né? Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, o protetor está sempre ali. O anjo da guarda está sempre ali. Ó, estou aqui. Ah, mas eu quero fazer um X coisa errada. Seu livre-arbítrio. Agora, eu estou aqui. Quando você resolver mudar de atitude, nós vamos juntos, novamente. Ainda na questão 495, essa questão, a resposta é bem longa. E aí eu peguei uns trechinhos aqui, porque quem faz essa resposta é Santo Agostinho, que dá essa resposta. E tem um trecho que diz assim: mas ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido vos observar? Porque ele também vai se sentir assim, meu Deus do céu. Quer dizer, eu estou achando, né? Ele deve pensar. Mas a hora chegou, gente. Aí ela vai falar assim, mas Neuza, não é nada disso, né? O anjo da guarda deve pensar assim: eu estou intuindo, eu estou ensinando, eu estou mostrando o caminho, mas a pessoa não aprende. Então, eu fico triste, mas não posso fazer nada. Eu não posso decidir por ele. Ele tem o livre-arbítrio. Então, mas ele fica triste, né? Com as nossas decisões. Aí depois, ele continua se questionando. Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Olha como é basicamente o que mãe fala. Mas eu disse. Essa eu acho que é a pior frase que a gente escuta na vida. Quando a gente faz alguma coisa errada, né? E a pessoa vira e fala assim, mas eu avisei. Então, não te aconselhei isto. Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo. Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Aqui, como na resposta anterior aqui, que nós vimos que a influência dos espíritos inferiores, aqui ele nos diz o seguinte: olha a tua sintonia, orai e vigiai, né? Vamos nos sintonizar no bem, vamos nos sintonizar no alto, vamos nos sintonizar com coisas boas, com boas músicas, com boas leituras, com boas palestras. Nós temos isso, gente. Nós temos uma codificação inteira aqui em cima, que se a gente fizer 1% do que tem no livro dos Espíritos, já está ótimo para essa encarnação. Mas a gente não consegue. E fora isso, nós temos 400 e poucos livros de Chico Xavier, sei quantos de Divaldo, Raul, André Trigueiro e Ivone Pereira e tantos outros que são coisas que nos traz realmente aprendizado, que nos traz uma forma de melhorar, que nos traz um caminho, nos traz uma luz. O fim do túnel tem uma luz? Sempre tem. Só que a gente tem que ir atrás dela. Mas muitas vezes a gente prefere ficar numa sintonia mais baixa. E aí, quando a gente está nessa sintonia baixa, por exemplo, dentro da nossa casa, discutindo com alguém, brigando, discutindo com o vizinho, que está com a música alta, que não sei o quê, sem respeitar, isso tudo é muito chato. Mas se a gente discute, sabe o que
acontece quando a gente está discutindo aqui? Por exemplo, eu moro aqui do lado. Eu estou discutindo aqui do lado com alguém, eu estou alimentando a guerra lá na Ucrânia. Por quê? Porque a vibração, eu estou vibrando naquele nível. Então, eu estou ajudando eles lá. E aí é isso que está aqui. Quando ele diz, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Preferiste, no entanto, seguir influência dos espíritos inferiores. E a gente tem que perceber que a gente não pode, não deve fazer isso. Poder, a gente pode. O livre-arbítrio está aí por isso. A gente pode fazer o que a gente quiser. Paulo de Tarso diz isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, poder fazer, posso. Depois, quando eu chegar lá, do lado de lá, que eu abri o notebook igual o André Luiz, lembra? Que lá no livro Nosso Lar já tinha, né? Já tinha notebook, gente, em 1945. Aí, André senta para rever a vida dele e ver quanta besteira ele fez. E aí ele percebe que ele perdeu muita coisa nessa encarnação por isso, por livre-arbítrio, por besteiras que ele fez. E que a gente tem a chance de não errar. Não é que a gente não vai errar, porque nós estamos ainda num plano de provas e expiações. Mas a gente tem a chance de tentar melhorar, de tentar acertar. Então, como eu falei, nós temos muitos livros, muitas palestras boas que a gente pode assistir e tentar captar alguma coisa para o nosso dia a dia e colocar em prática. Porque, como diz também no Livro dos Espíritos, não me lembro a questão, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, que a gente perceba que no nosso dia a dia, todos os dias a gente ganha uma página em branco com 24 horas para a gente escrever o que a gente quiser. Só não tem borracha. Então, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né? Seguindo. Cada anjo, ainda lá na questão 495, que Santo Agostinho está respondendo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela por um filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho. Chora quando os seus conselhos são desprezados. Então, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele pode nos mostrar, ele pode nos guiar, ele pode nos incluir, mas ele não pode decidir. E aí, se a gente fizer, se a gente captar a intuição e fizer a coisa certa, ele fica feliz com isso. Porque é uma parte da missão dele também, que está sendo feita, que está sendo concluída. Agora, se a gente não fizer e desprezar, ele também se sente triste. Vamos voltar ao nosso plano palpável. Uma mãe que ensina bons caminhos, bons estudos, boa escola, tudo para o seu filho. Mas ele não quer. Ele quer ir para um caminho desviado, um caminho à porta larga, não a porta estreita. A porta larga, aquela porta que dos vícios, da droga, você ganha dinheiro fácil, né? Então, como é que esse pai fica? Cristo, eu queria tanto, eu ensinei tanto, eu mostrei tanto, eu exemplifiquei tanto, e não adiantou nada. Então, o anjo da guarda também, ele se sente triste quando nós tomamos decisões erradas na nossa vida. E o pior é que nós sabemos. Que na hora que a gente toma a decisão, a gente sabe que a gente está fazendo besteira. A gente pode não falar, mas a lei de Deus está aqui, a gente sabe. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. Então, o que ele diz aqui? Que a gente não tem que ficar preocupado de ficar fazendo
pergunta, de ficar indagando tanta coisa. Não, eles estão ali para isso. A missão deles é nos conduzir, como a missão de um pai, de uma mãe, conduzir seu filho. E aí, quando eles sentem que isso está fazendo efeito, eles se sentem felizes com essas atitudes. O protetor não deixa seu tutelado à mercê de outro espírito que queira lhe fazer o mal. O protegido, já dissemos, é que entra na faixa do inimigo, atraindo-o. O encarnado chama-o pelo procedimento, e eles são muitos, atendendo pela lei dos desafios. Então, aqui, o protetor, o nosso guia, ele não nos deixa abandonados. Eu vou dar uma saidinha, vou deixar outra pessoa. Não, ele não faz isso. Mas nós, que temos o nosso livre-arbítrio, muitas vezes entramos nessa faixa vibratória baixa e atraímos espíritos não tão desenvolvidos, espíritos infelizes, espíritos ligados a coisas ruins como droga, como sexo, como baderna, como zombeteiros. A gente vê muito isso, né? Em mesa mediúnica. Quantos espíritos assim? Então, eles recuam, mas estão ali próximo da gente. Mas quem tem que sair dessa vibração sou eu. Quem tem que sair dessa vibração baixa, que eu estou atraindo inimigos, sou eu. O meu guia não pode fazer nada por mim. Ele pode tentar de novo me orientar, tentar de novo me abrir os olhos, tentar de novo fazer com que eu mude. Isso quantas vezes necessário. Mas ele não pode tomar a decisão por mim. Então, que a gente possa perceber isso. Isso aqui, quando a gente estava falando, estudando, me fez lembrar também uma outra historinha, que vocês já devem conhecer. Isso é historinha, eu não sei se é uma história de livro, eu sei que eu vi isso no Facebook. Um rapaz que estava sentado no jardim com o pai já idoso. E o pai pergunta, o que é aquilo? É um pardal. Aí daí a pouco ele pergunta de novo, o que é aquilo? É um pardal. Quando ele pergunta pela terceira vez, o que é aquilo? O rapaz faz, pai, eu já disse para você que é um pardal? Que coisa? Aí o pai levanta, vai lá dentro, volta com um livro e dá para ele e fala assim, lê essa página. Neste dia, meu filho estava caminhando no jardim e me perguntou 20 vezes o que era um pardal. E eu respondi umas 20 vezes, sorrindo para ele. Então, isso aqui, o nosso anjo protetor, ele vai responder para a gente quantas vezes a gente pedir, quantas vezes a gente quiser. Ele não vai se cansar, dizer, já disse. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai ter a mesma paciência, a mesma compreensão, tudo, mas depende da gente. Nós temos que querer mudar de vibração. É como você, por exemplo, querer ajudar a uma pessoa que está envolvida com droga, com álcool. Aí você pega aquela pessoa e dá a ela o endereço do AA, por exemplo. Ela tem que querer. Se ela não quiser, não adianta. Não adianta você pegar uma pessoa e colocar numa clínica. Não adianta. Ela tem que querer. Se ela quiser, aí sim, aí a coisa flui. É a mesma coisa aqui. A gente tem que querer sair dessa vibração inferior. Semelhante atrai semelhante. Então aqui nós podemos ver um cardume de peixes, as andorinhas, as abelhas, as formigas,
cada um no seu mundo, mas semelhante atrai semelhante. Então, o que essa imagem quer mostrar para a gente diante de tudo isso que nós já falamos? A nossa vibração, o nosso pensamento, as coisas que nós queremos ver, que nós falamos, que nós pensamos. Por quê? O nosso pensamento, ele é, acho que foi Lutero. Lutero disse isso. O nosso pensamento, o nosso cérebro é como uma árvore. Qualquer pássaro pode pousar, só não pode deixar fazer ninho. Então, quando os pensamentos vêm, pensamentos ruins, que às vezes a gente pensa, e gente, nós ainda estamos aqui, planeta de provas e expiações, a gente ainda sente raiva, a gente ainda sente vontade de voar a pessoa, a gente sente um monte de coisa, entendeu? Mas, quando a gente sente isso, a gente tem que tentar mudar o pensamento, vamos fazer uma oração. Eu me lembro que no último estudo que eu fiz aqui, que foi no início do mês, né? Mas foi numa segunda-feira, eu fiz um comentário sobre isso, que naquela semana tinha acontecido uma coisa comigo em relação a uma cachorrinha, que a pessoa, muito com a Flávia, que uma pessoa queria sacrificar a cachorra. E aí eu falei, não, eu não vou deixar ele fazer isso. Aí liguei para outra pessoa muito influente e tal, ela foi lá e pegou a cachorra e levou para casa dela. Mas aquilo ficou aqui dentro, assim, sabe? Sabe aquele negócio engasgado? Como é que ele tem a coragem de fazer isso? Vontade que eu tenho de falar, vontade que eu tenho de brigar, vontade que eu tenho de... Aí eu conto para a Flávia, acabou minha paciência. Acabou a caridade, né, Flávia? Então, eu fiquei com aquilo, vários dias, aquilo me incomodando. Já tinha resolvido, a cachorra já estava na casa de outra pessoa salva. Mas aquilo foi me dando um negócio, até dissolver aquilo tudo e deixar de sentir raiva, foi difícil, gente. Porque, para mim, assim, estou assistindo um filme, todo mundo vai morrer, menos o cachorro. Então, quando falou que ia fazer isso com ela, aquilo me tirou do prumo. Mas, aos poucos, eu fui voltando, fazendo oração, fazendo culto no lar diário, para poder voltar, alinhar os meus chakras novamente, porque eu fiquei completamente desnorteada. Então, é isso aqui, semelhante atrai semelhante. Naquela semana, eu tenho certeza que eu não atraí nada bom, mas com os ensinamentos, com o que eu falei, né? Os cabelos brancos têm que fazer efeito para alguma coisa. Vamos orar, vamos fazer culto no lar, vamos pedir, vamos falar, vamos... Aí a coisa vai e dilui. Agora, está tranquilo, entendeu? Mas isso é difícil, não é fácil não. E nós estamos aqui no mesmo barco. Então, nós estamos no mesmo caminhar. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou diferente de vocês. Não é porque a Isaura tem 60 anos de espírita. Mais que isso, Isaura. Misericórdia. Eu tenho 60 anos, eu estou me achando velha. A Isaura tem mais que isso de espírita. Ela sabe que eu gosto de mexer com ela. Mas a Isaura ainda está aprendendo. Eu tenho certeza que tem dias que para ela é muito difícil. Tem dias que ela deve tomar determinadas atitudes que quando chegar de noite, ela vai falar, mas eu não podia ter feito isso. Né? O que eu posso melhorar? Por que eu fiz isso? O que eu tenho que fazer de diferente amanhã? Isso somos todos nós, gente. Nós estamos no mesmo caminho. Agora, temos que fazer sacrifícios, sem dúvida. A questão 501. Kardec pergunta, por que
sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Então, foi o que nós já comentamos, eles não podem tomar decisões por nós. Eles não podem fazer o que nós temos que fazer. Eles podem nos orientar, mas a decisão de fazer tem que ser nossa, porque é nessa decisão que a gente se adianta, que a gente aprende, que a gente passa pela experiência, que a gente progride e que a gente passa a entender um pouco melhor. É aquele degrauzinho que a gente faz força para subir. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. Nós comentamos sobre isso, né? O pai e a mãe, quando a criança está começando a andar, está por ali, por perto. Mas tem que deixar. Pode cair e quebrar o dentinho. É um risco. Mas tem que deixar, porque ele tem que aprender. Então, o nosso mentor, o nosso guia, é a mesma coisa. Ele está sempre com a gente, mas ele tem que deixar que a gente tome as nossas decisões e que sejamos responsáveis pelas nossas decisões. É causa e efeito. É plantação-colheita. Respeitam o livre-arbítrio. Não impõem, não oprimem. Não fazem por nós o trabalho que nos compete fazer. São imparciais. Eles nos orientam, nos guiam, nos mostram, mas não fazem o que nós temos que fazer. São decisões nossas. São decisões que nós temos que tomar para o nosso progresso. Não conseguem privilégios. Por mais que amem seus tutelados, não atendem aos nossos caprichos. Não interferem nas provas e expiações. Ou seja, não adianta eu ficar pedindo: meu anjo da guarda podia me dar os números da cena, né, para eu poder acertar. Não tem privilégio, não tem capricho, não vai atender ao nosso capricho. E também não interfere nas nossas provas e expiações. Porque se nós temos que passar por essas provas, que eles já sabem, e que nós assinamos o contrato lá no plano reencarnatório, eles sabem. São provas e expiações que nós temos que passar. Mas eles não vão interferir nisso. Eles vão nos auxiliar. Interferir, não. Na questão 910, Kardec pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar as suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então aqui a gente volta naquilo que a gente já falou, né? Que eles estão aqui sempre conosco. Eles nunca nos deixam sozinhos, mas depende da gente, depende da nossa vibração, da nossa sinceridade com os bons espíritos. E a nossa sinceridade é aquela sinceridade do coração. Não é a sinceridade que a gente fala para os outros ver, para postar no Facebook, não é isso. É sinceridade mesmo, é o que vem do nosso coração, o que vem daqui de dentro. E aí, certamente, eles vão nos auxiliar nessa missão. Não sejas rebelde aos conselhos espirituais que vêm ao teu encontro, até por intermédio de amigos. Muitas vezes, os nossos mentores estão insistindo tanto, falando com a gente não escuta, que eles vêm através de amigos. E vem um amigo e te fala. Eu vou dar um exemplo, que eu vou citar Isaura de novo.
Eu não tinha feito faculdade até 7 anos atrás. Aí um dia, Isaura, planista das palestras, ela fala assim: Neuza, eu queria que você falasse de sustentabilidade. Coisa estranha, né? Isaura pega uns negócios esquisitos. Não está nem falando do livro dos médicos, do Evangelho, mas do livro do Espírito, mas tá bom. Fui pesquisar para falar. Missão dada, missão a ser cumprida. Aí fui pesquisar e comecei a ouvir muito André Trigueiro, muito, para poder pesquisar sobre todos os assuntos possíveis de sustentabilidade. Aquilo me deu um incentivo tamanho que eu resolvi fazer uma faculdade de gestão ambiental. Aí eu falava assim: meu Deus, mas eu já estou com 53 anos. O que eu vou fazer com uma gestão ambiental de 60 anos? Então eu aqui fiz a minha faculdade, estou com 60 anos, formada. Então, a gente, às vezes, isso era para eu ter feito há muito tempo. E possivelmente o meu mentor já devia estar falando isso comigo há muito tempo. Mas eu não escutava. Eu escutei através de quem? Da voz dela. Porque ela me deu esse tema para pesquisar. E foi através das pesquisas que eu me interessei, que eu me incentivei. Então, muitas vezes, eles utilizam os nossos amigos para que a gente abra o nosso horizonte. Os protetores espirituais usam todos os meios para chegarem ao objetivo de educar e instruir os seus tutelados, sem esquecerem o amor, força divina. Respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertares mais. Eles não se revoltam com a dureza de coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões, mesmo ocultamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência de Jesus. Primeiro slide que a gente viu: Deus não nos desampara nunca. Não precisas te desesperar em nenhuma das situações por que venhas a passar. Perto de ti se encontra a solução ocultamente. Medita, busca, espera e usa a fé, que a solução não tardará. Deus é Pai, muito mais do que pensas, e não esquece os seus filhos de coração. Bom, agora eu vou colocar aqui, como eu tenho feito nos meus últimos estudos, uma música de encerramento, e como não é uma música muito conhecida, eu coloco a letra aqui. Vê aí, tá? Protetor missionário, meu anjo voluntário, do amor de Jesus, que guia e ama incondicionalmente, que caminha com gente a caminho da luz,
possamos sempre perceber que o nosso anjo da guarda está juntinho com a gente, possamos cada vez mais senti-lo conosco. Muita paz. Obrigada, Neuza. Gostaria de pedir agora o Márcio para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agora aproveitar essas vibrações que tivemos nesse momento, não só com a música, mas com tudo que a nossa irmã Neuza nos trouxe, fechar os nossos olhos para pedir nesse momento, como pedintes que somos, que tenhamos sempre a oportunidade de aprendermos cada vez mais, para que possamos fazer uma reflexão acerca da nossa vida e daquilo que queremos para ela. Que a gente possa manter sempre a melhor vibração e sentir a aproximação desse nosso amigo, guardião, do nosso anjo da guarda, enfim, desse espírito amigo que nos traz sempre as melhores intuições e que quer o nosso bem. Que a gente possa sair hoje aqui desta casa com o coração repleto de esperança, ligado a esse nosso irmão, para que no nosso dia a dia, onde colocamos em prova aquilo que aqui aprendemos, possamos realmente estarmos com o pensamento ligado a Ele, para que as melhores intuições possam se fazer presentes em nossas vidas. Que nós possamos também, hoje na nossa aqui reunião, obter tudo aquilo que foi traçado pela espiritualidade amiga, para todos que aqui estão encarnados e desencarnados, não só durante a nossa reunião, mas a todos os trabalhos da nossa casa que se realizam no dia de hoje. Vamos partir daqui hoje para os nossos lares com o coração em felicidade, por tudo que aqui aprendemos. Que Tu possas estar conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja.